Vamos lá então, pessoal, vamos começar com a nossa primeira live de 10 lives. Nós vamos falar agora sobre o Movimente. Movimente é um tipo de treinamento que eu criei para a gente poder começar a sair da zona do conforto. A zona do conforto é uma área onde muitas pessoas gostam de estar porque os resultados já são conhecidos. Só que quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o nosso cérebro, sobre como nós estamos funcionando e automaticamente por que nós estamos alcançando determinados resultados, é onde eu faço esse convite para você do Movimente, para você movimentar a sua mente, para você fazer perguntas inteligentes para você mesmo, para saber se aonde você está é positivo, é negativo, está tudo bem. O máximo que vai acontecer se você não participar desse movimento é você continuar com os mesmos resultados que você vem obtendo. E para mim está tudo certo. Agora, eu diariamente, eu evoluo, diariamente eu faço perguntas para mim mesmo, querendo saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar, qual é o meu estado desejado. Então, dentro desse processo, eu resolvi montar 10 passos para que vocês entendam como que nós podemos fazer isso realmente, ok? Então, dentro de um primeiro movimento, tá, de sair da zona de conforto, eu vou fazer a primeira pergunta para você. E é muito interessante que você tenha papel e caneta nas mãos. Por quê? Para você poder escrever, para você poder sentir o que está acontecendo, para você não ficar se perdendo na sua mente. Porque a mente, ela mente. Então, quando você escreve, você está realmente digitalizando ou potencializando ou inscrevendo em rocha aquilo que realmente está acontecendo com você. Tá legal? Então, a primeira pergunta que eu faço para você é: qual a sua história de vida até hoje? Até hoje, se você colocar o nosso dia atual, o dia que você está vendo esse conteúdo é uma sexta-feira. Uma sexta-feira onde todo mundo gosta de chegar e dizer: hoje é sexta-feira, ufa! Tem outros que não. Uns sim, outros não. Eu, Cláudio, sou o cara que gosta do final de semana por conta de tentar aproveitar ao máximo com os meus filhos. Mas eu sou um cara apaixonado pela segunda-feira. Então, quando a gente faz a pergunta, qual é a sua história de vida até hoje, você precisa muitas vezes parar e pensar, desde lá do momento onde papai e mamãe tiveram um relacionamento sexual e geraram a sua vida. O que aconteceu na sua vida? A vida foi do jeito que você queria, a vida veio se construindo de qualquer forma, você teve sorte, você teve azar, você teve controle ou deixa a vida me levar? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer constantemente para a gente conseguir entender o processo. A vida é uma história. O passado não deve ser peso, sofrimento. O passado é aprendizado. E é ele que te mostra o quanto você acertou ou o quanto você teve que aprender com os seus erros. Então, essa história de vida até hoje, ela mostra o quanto você se conhece, possivelmente. A segunda pergunta que você deve fazer para si mesmo é: qual é a sua realidade atual? Quando eu pergunto sobre realidade atual, eu gostaria de saber de você o quê? Você está satisfeito com os teus resultados? Você está satisfeito com a vida que você tem hoje? Sim, não. Essas coisas nós precisamos começar a olhar realmente. Por quê? Porque os teus resultados, o estado que você está hoje, essa realidade, foi você quem criou. Ou criando a oportunidade, ou aceitando aquilo que a vida te proporcionou. Uma das coisas que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas, eu, Cláudio, que sou da área da saúde, que trabalho com pessoas que têm problemas tanto físicos quanto emocionais, eu costumo dizer que eu trabalho com dores físicas e dores emocionais, mas foram as dores físicas que me fizeram olhar para o emocional, e o emocional é como nós funcionamos diante da nossa vida, como nós temos resultados
daquilo que nós vivenciamos, como nós sentimos o que nós vivenciamos. Então, quando você analisa o seu estado atual, com a sua realidade, você começa a entender o que você conseguiu criar. E aí nós podemos colocar as coisas em balanças. E essas balanças, muitas vezes, vão nos trazer resultados positivos ou negativos. Quais são os resultados que são positivos? Quais são os resultados que são negativos? O que é certo e o que é errado? Dentro do comportamental eu começo a ver cada vez mais pessoas dizendo: o certo é o que está dentro da minha caixa, errado é o que está fora. Porém, quando você vai para uma visão global de vida, onde você vai incluir outras culturas, outras formas de viver, o certo e o errado, eles se contrapõem de acordo com a sua balança. Então, aqui essa sua realidade, ela pode ser totalmente positiva, mas ela pode estar gerando um grande desgaste para você. Porque tem muitas pessoas que mensuram essa realidade pelo dinheiro, pela saúde física, pela saúde mental, e cada um tem a sua balança. O que eu, Cláudio, costumo dizer que aqui no consultório eu vejo diariamente pessoas que adoecem porque têm dificuldades em relacionamentos. Pessoas têm dificuldade em se relacionar consigo mesmo, com o espelho, com os resultados. E aí muitas pessoas começam a dizer o quê? Não, tá tudo bem comigo. Não, por quê? Porque sempre quer mostrar algo e está dizendo muitas vezes o sim para o outro, mas esquece que esse sim tem que ser seu. E aí você está dizendo não para você e sim para o outro. E aí você vive uma vida que não é a realidade que você queria. E muitas pessoas chegam para mim e falam: não, eu sou feliz, eu trabalho, eu tenho resultado. Mas você não tira de verdade o seu sonho do papel. E se você tirou de verdade o seu sonho do papel, qual o resultado que você tem hoje? E como você vai levar ele até quando? Tudo isso são perguntas que nós temos que fazer o tempo inteiro. Por que eu falo para você que você tem que se perguntar isso o tempo inteiro? Porque o nosso cérebro, ele foi feito para sobrevivência. Quando você vai estudar um pouco de cérebro, eu não vou pedir para você se aprofundar nisso, mas quando você quer desenvolver-se um pouco mais, é muito importante entender o nosso cérebro trino, ok? E isso eu faço questão de apresentar sempre nos meus treinamentos. Para quê? Para você se conhecer, para você poder entender como você funciona e como o outro funciona. Porque quando eu comecei a entender como os meus sentimentos aconteciam, meu sentir, tá? Meu sentir, meu sentimento. Então, como que eu percebo todas essas informações? O que isso causa no meu corpo? Mas por que isso acontece comigo diferente do outro? Mas sempre acontece nos organismos. Porque nós temos um cérebro que nós chamamos ele de reptiliano, o nosso tronco cerebral, que é uma base do nosso cérebro, que ele trabalha sempre para a nossa adaptação. Ele vai criar uma adaptação para você. Então, mesmo que você esteja sofrendo muito, você vai se adaptar a esse sofrimento. Mesmo que você esteja muito feliz, você vai se adaptar a esse sentimento. Então, dentro desse processo, a gente precisa entender que nós somos totalmente adaptáveis. Por isso tem pessoas que sofrem e dizem: tá tudo bem. Eu não digo para você que você tem que ser feliz sempre, porque isso não é possível. Em vários momentos da vida nós vamos ter um momento de cair. Tem os momentos que nós não nos sustentamos bem. Agora, quando você se conhece, quando você entende por que está acontecendo isso, você pode viver num estado que eu chamo de paz. Estar em paz é: eu estudei para a prova, mas eu não tive o resultado que eu esperava, porque a prova foi mais difícil do que o meu conhecimento. Eu fiz o meu melhor por aquela pessoa, mas não foi o suficiente para aquela pessoa. E eu também posso pensar que o outro fez algo para mim, mas que era algo que eu não esperava e estava fora da minha caixa. Então aqui é onde a gente tem que começar a entender e respeitar que é assim que funciona. É o nosso cérebro de sobrevivência. É um cérebro que cria adaptação para todo o nosso sistema, gerando ação e reação. Ok? Isso tudo tem um lindo estudo de neurociência, tem muita coisa para a gente falar sobre esse cérebro de sobrevivência. Só que lembra, aqui nós vamos estar trabalhando o quê? 20 minutos durante 10 dias. Pô, é muita coisa para a gente aprender em um horário que eu busquei, onde todos podem estar ali
de uma certa forma já no movimento mais tranquilo, porque a hora do almoço é um horário que a gente já fica começando a desacelerar. É lógico, depende do seu trabalho, depende do seu certo e do errado, depende da sua disponibilidade. Então, dentro desse processo, nós precisamos começar a olhar um pouco mais para a nossa vida, para você entender. E aí, eu vejo muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu vim aqui, tá tudo bem comigo, eu vim aqui por curiosidade. E a hora que deita na maca, é porrada. Por quê? Porque veio aqui por algum motivo, mas todos nós temos um motivo de estarmos sobrevivendo e o nosso cérebro gastando energia para nos manter vivos. Agora, quando você gasta muita energia, você pode adoecer. Porque o seu cérebro doente, ele vai te acamar. Ele vai te imobilizar, ele vai deixar você de alguma forma que você não possa gerar resultados. E aí você vai ter que ficar parado. E aí você começa a poupar energia, entenda dessa forma. Isso é a sobrevivência. E uma das formas que eu gosto de mostrar sobre sobrevivência é a história. Você está andando, para quem já foi na praia, né? E está andando ali na beirada da praia, né? E você encontra um peixe na areia. E aí você olha e fala assim, o peixe está morto. E de repente, a hora que vem uma onda, né, uma maré, a água bate naquele peixe dá uma balançada e muitas vezes ele consegue voltar. Ou quando você vai pegar a mão, se você for mais curioso ainda, ou uma criança, né, você vai pôr a mão naquele peixe achando que ele está morto e ele dá aquele tremelique. Ou seja, ele está num ganho de tempo. Então vamos começar a associar que muitas vezes a doença é um ganho de tempo para o seu cérebro. E a doença nem sempre ela vai estar te acamando, tá? Nós temos doenças de pele que têm vários significados para isso. Nós temos problemas de cabelo, de unha. Nós temos vários tipos de problemas que apenas estão mostrando, eu costumo dizer para as pessoas, me digas quais os seus problemas, as suas dores, e eu te digo por que isso aconteceu. Mas eu estudo para isso, eu trabalho com isso, eu trabalho com terapia comportamental. Então, dentro desse processo, fica fácil para mim fazer essa leitura. Mas o que eu estou convidando você nesse momento é olhar para você, é olhar para a sua história, para o seu dia de hoje. Qual é a realidade que você está vivendo? E entender que dentro disso o seu cérebro fez o melhor por você e que você está de parabéns pela história que você sustenta até hoje. Então, para a gente conseguir agora olhar para tudo isso de uma outra forma, eu convido vocês a olhar para essa informação. As melhores oportunidades surgem na vida daqueles que lutam por elas. Porém, só lutar não vai resolver muita coisa para você. Porque você deve conhecer várias pessoas, ou você mesmo é essa pessoa que luta e não consegue os resultados desejados. Por quê? Falta ferramentas ou falta estratégia específica para você conseguir isso. Errar é humano, mas nós temos que ter aprendizados. Porém, nós não temos tempo para todo o aprendizado que nós gostaríamos de ter. O tempo ele é escasso nos dias atuais, sempre foi. O tempo precisa de tempo. E quanto mais você observa, mais você tem oportunidade de aprendizado. Então, a observação é uma das ferramentas mais importantes que o ser humano pode ter. Por isso que eu convido você a olhar na linha da vida, a sua vida, de hoje até no passado. O que aconteceu? E observar e não julgar, não é ficar falando eu acertei ou eu errei. É observar quais eram as possibilidades que você tinha dentro desse emaranhado. E automaticamente, se você tivesse tomado outras atitudes, poderiam ter gerado outros resultados, sim. Mas esse se não resolve, o se tem que ser agora. O se é o convite que eu faço para você nesse momento de sair da sua zona de conforto. E às vezes você está aí dizendo para mim, não, está tudo certo na minha vida, eu estou bem, eu não tenho por que me movimentar. Ok, qual é a vida que você está falando para mim? Você está falando da sua saúde física, mental, relacionamentos, trabalho? Qual é a relação que você está tendo com o que para me dizer que você está tudo bem? Ou que você não está bem? Está tudo bem, sim, dentro das suas possibilidades, dentro da sua sobrevivência. Porém, o que eu sempre digo para as pessoas busque as suas oportunidades, lute por elas.
Por quê? Porque você é merecedor, você tem que ser merecedor da sua história. Porque se você não lutar, você é medíocre. A mediocridade não é algo que vai te dar resultado. Então, dentro desse processo, você quer ser medíocre ou você quer ter merecimento? Todo mundo quer ter merecimento. Todos nós queremos um algo a mais. E esse algo a mais não depende de mim, esse algo a mais depende de você. E aí nós ficamos buscando na nossa história muitas vezes o quê? Desculpas. Nós ficamos o tempo inteiro buscando desculpas. Desculpas e buscando vitimismo e contando histórias que só nós mesmos podemos acreditar. Porque tem muitas pessoas que não acreditam na sua história. E você vai acreditar. Então, qual a possibilidade que você tem a partir desse momento de criar algo diferente, sabendo que a sua história foi construída pelas suas possibilidades, por tudo aquilo que você vivenciou? Talvez você diga, Cláudio, mas a minha família, a minha situação, ok, todos são assim, só que tem aqueles que conseguem estar assim e tem aqueles que fazem isso. Tem aqueles que sobrevivem muito bem e se adaptam a tudo, mas todos nós nos adaptamos. Só que nós não precisamos nos adaptar diante de fuga, de medos. Nós vamos falar sobre isso ainda. Nós temos mais 9 aulas para a gente somar informação. E todo dia eu vou fazer uma pequena revisão para você conseguir entender isso, ok? Então, pessoal, só queria fazer uma pequena pausa aqui para a gente poder ter um pouco de troca, tá? Eu gostaria de pedir para você uma gentileza. Da mesma forma que eu estou aqui compartilhando conteúdo, tem muitas pessoas que gostariam que esse conteúdo chegasse até eles, mas muitas vezes esse conteúdo não chega. Então, eu peço, se você puder, clicar aí, curtindo, se você puder enviar essa live para outra pessoa, se você puder, de certa forma, fazer um comentário aqui na live, isso tudo gera números para que esse sistema possa identificar o meu conteúdo e levar para mais pessoas. E é simplesmente isso que a gente faz. A gente quer compartilhar cada vez mais conhecimento. E o conhecimento que eu gosto de compartilhar é esse, aquele que fez diferença na minha vida e em mais de 40 mil atendimentos que eu já fiz. São mais de 40 mil pacientes atendidos e eu vejo, dentro de estatísticas, pessoas com resultados positivos e negativos. Positivos e negativos? Ok, mas o que eu quero dizer com isso? Tem gente que não entende que os resultados, o positivo e o negativo, não sou eu que determino, são vocês. É quem está disposto a sentar aqui na minha frente e encarar você mesmo. Eu sou apenas uma ferramenta, eu sou apenas um detalhe que apresento para vocês o quê? Todo esse processo. Um processo de aprendizado que faz você se entender, se compreender e se relacionar com você todos os dias. Então, o Movimente é um movimento que eu estou fazendo para você movimentar a sua mente, para você parar de mentir para você mesmo e se movimentar diante de algo positivo que a gente vai estar estruturando aqui durante 10 dias, ok? Então, voltando para esse período da primeira aula, nós estamos falando hoje sobre o quê? Sobre sobrevivência e oportunidade. Agora, a gente olhou para o presente, a gente olhou para o passado. E se eu pedir para você olhar para o futuro, como será isso? Nós vamos ter ferramenta para isso ainda. Não lembro exatamente qual aula, mas se eu não me engano é a 5ª ou a 6ª aula que nós vamos falar de visão de futuro. E nós vamos fazer uma dinâmica para isso, ok? Então, pessoal, lembra, independente de ter sábado ou domingo no nosso programa, ao 12:01, eu vou estar aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Por quê? Porque nós precisamos começar a estruturar a nossa vida, na verdade, a sua vida, a minha vida, porque mesmo eu aqui, eu estou pensando nesse momento, qual a minha história, qual a minha realidade de hoje, como eu sobrevivi diante de todas essas informações e quais oportunidades que eu posso gerar para a minha vida. O que eu estou lutando nesse momento para conseguir? Qual é a recompensa que eu quero disso? Que eu estou levando para vocês e pedindo compartilhamento é simplesmente o quê? É para devolver tudo aquilo que eu já recebi do universo. Eu já recebi muitas coisas boas e eu continuo recebendo porque eu continuo compartilhando. E nós precisamos entender que nós estamos aqui para servir e de certa forma para ser útil. Então eu quero servir a vocês e me sentir útil, ok? Mas dessa forma eu preciso de você respondendo essas 2 principais perguntas do dia de hoje para a gente poder dar um passo a mais e depois você responde por
quais motivos você está disposto a lutar ainda. Mas nós vamos ainda estruturar todas essas informações, ok? Dentro desses 10 dias. Vamos por etapa. O primeiro dia é simplesmente você olhar um pouco para a sua vida, você entender que a sua vida foi a melhor que você pode ter e o seu cérebro trabalhou bravamente com você para você ter merecimento do que você tem hoje, sendo coisas positivas ou negativas. Tanto faz. O que a gente vai fazer é dar passos para frente agora para a gente poder ficar bem. Tá legal? Então lembra, são 20 minutos. Hoje esse é o nosso movimento. Esse é o movimento que nós fizemos para entrar na sua mente. Beleza? Obrigado, pessoal!